nome é Paulo Cogos, eu estou fazendo esse vídeo para falar a respeito da falácia da apropriação cultural. Vocês devem ter visto que no carnaval que passou, muita gente ficou bravinha porque tinha branco usando cocar indígena ou usando alguma indumentária árabe. E aí começaram a falar que as pessoas não tinham direito de fazer isso. Tenho certeza que tem lacrador esquerdista querendo criminalizar o que eles chamam de apropriação cultural. E não tem nada mais absurdo. Chegou ao ponto de que tinha aquela atriz, modelo, né, Alessandra Negrini, vestida de índio, fazendo uma homenagem aos índios e ela foi criticada. Quer dizer, o cara, para fazer isso, ele tem que ser muito odiador de mulher, né? Porque ele vê a moça bonita ali vestida de índia e a primeira coisa que passa na cabeça do esquerdopata é a apropriação cultural. Se fosse... O pai de um cara desse chora no banho, né? Não é possível. Agora, vamos ver os absurdos disso. Primeira coisa, as feminazes que gostam de falar meu corpo, minhas regras para justificar a morte de um bebê, como é o caso do aborto. Ué, meu corpo, minhas regras, sim. O bebê não é seu corpo, mas eu posso usar um cocar indígena. Eu posso usar a roupa que eu quiser. Eu posso, sim, incorporar elementos culturais de outras culturas. Porque é meu, é minha propriedade privada. É liberdade individual. Quando vocês falaram meu corpo, minhas regras, vocês já deram a dica. Não justifica aborto, mas justifica usar a fantasia, a roupa, o elemento cultural que você bem entender, e fim. Agora, já foi dito por muitos pensadores que a imitação é a maior forma de homenagem. Ué, nós não estamos aqui rebaixando a cultura indígena ou qualquer cultura que nós queiramos imitar. Nós estamos prestando uma homenagem. Eles têm elementos estéticos suficientemente sofisticados, ou belos, ou atraentes, para que eles possam ser incorporados culturalmente. Não foi o que aconteceu com Roma em relação à Grécia? A poderosa Roma, com seus exércitos, quando dominou a Grécia, ficou tão encantada com seus elementos culturais que apropriou, até mesmo teologicamente falando, no que tange ao panteão romano. Mesmo um dominador militar incorporou esses elementos culturais, mostrando a superioridade filosófica e cultural e estética da Grécia. Agora, imagina o que seria da civilização ocidental se nós não tivéssemos feito isso. Se nós não tivéssemos incorporado a cultura greco-romana no Ocidente, por exemplo. Obrigado, Lucas Pinheiro. E vocês, por acaso, usam roupa jeans? Ué, o jeans não é uma incorporação cultural americana? Não foi inventado por Levi Strauss para trabalhadores de fábrica ou mineiros? Então, por que um playboyzinho brasileiro usa um jeans que foi feito por um trabalhador de chão de fábrica americano? No século XIX. Ah, é apropriação cultural? Sabe por que não? Porque não existe apropriação cultural, não nesse sentido. Porque nós não estamos impedindo o índio de continuar usando o cocar. Ninguém se apropriou de um bem escasso. O que existe é uma incorporação cultural que não impede que o produtor original desse elemento cultural continue fazendo uso dele. Portanto, é diferente de um furto, de um roubo, de um bem escasso. Mas vai explicar a economia básica para um esquerdista. Você não vai conseguir. Obrigado, Cyber Santana, o bichinho super-homem. Muito bem. Agora, a incorporação cultural é harmoniosa por definição. Ela pode, inclusive, evitar conflitos, evitar guerras através desse intercâmbio cultural. A esquerda consegue criar animosidade em algo que é, por definição, harmonioso. Onde existe entendimento, eles criam conflito. É isso que a esquerda sempre faz. Agora, eles são incoerentes. Por que eu não posso usar um cocar do índio, mas eu posso adotar outros hábitos da cultura indígena? Por exemplo, o hábito de tomar banho todo dia não é do europeu. Se dependesse só dos portugueses que colonizaram o Brasil, nós não tomaríamos banho todo dia. Isso vem dos índios. Aliás, você dorme em redes? Aquelas redes que você pendura nas árvores? Você come tapioca ou bebe guaraná? Tudo isso é cultura indígena. Se for para proibir a apropriação cultural, nós vamos ter que proibir o Guaraná. Quer dizer, não existe coerência, lógica, razão, nem ética, nem bom senso, nem boa vontade na esquerda. Eles são verdadeiros demônios. É impressionante. Salve Maria, Tiago. Agora, quando a humanidade é livre para partilhar elementos culturais, cria-se um comércio que transcende o material. Comércio não é só... Obrigado, Gabriel França. Comércio não é só trocar moeda por um bem industrial, etc. O comércio é a troca entre os povos de elementos culturais, artísticos, que elevam o mundo. Então, a liberdade de fazer essa incorporação cultural faz o comércio transcender o próprio material, evitando o materialismo. Isso é muito interessante. Outra coisa,
Em todos os elementos culturais existem princípios absolutos em relação à estética. É aquilo que Aristóteles falava, aquilo que é o princípio geral de tudo. E que ajuda, então, a humanidade a buscar elementos em comum, fazendo com que aquilo que as culturas produzam de particular se integrem a um repertório cultural de toda a humanidade. É a unidade na diversidade. Agora, se nós proibirmos isso, nós vamos ter o quê? Uma divisão, um atomismo insuperável. E esse vácuo de unidade vai ser preenchido pela unidade política, pelo Estado, que é naturalmente repressor das culturas locais. Se nós não tivermos em mente a liberdade individual, o direito de usar aquilo que nós quisermos, o elemento cultural que nós quisermos, nós perdemos também a noção da necessidade de preservar as culturas que a esquerda diz querer preservar. Porque de onde vem o direito dos povos, das culturas? Senão uma consequência do próprio direito dos indivíduos. Negue esse direito aos indivíduos e você vai destruir as culturas. Aquelas que você diz querer preservar. Além disso, a liberdade de incorporação cultural faz com que a preservação das várias culturas, mesmo aquelas pequenininhas, sejam viabilizadas economicamente. Imagina uma cultura que está morrendo. Ora, se eles conseguirem vender roupas típicas, comidas típicas, músicas típicas, instrumentos musicais típicos, eles vão encontrar uma nova forma de se viabilizar economicamente. Então a esquerda quer destruir uma resistência cultural. Hoje, muito do Ocidente, do mundo inteiro, infelizmente, acaba incorporando elementos pasteurizados de uma cultura global. A arquitetura brutalista, por exemplo, roupas todas iguais. Aí ninguém reclama de incorporação cultural. Mas a grande vítima é aquele que faz a incorporação dessa cultura globalista. Quando, se nós deixássemos o mundo inteiro conhecer as particularidades de cada cultura local através desse intercâmbio, elas teriam maior chance de preservação e de resistência contra o globalismo. Obrigado, Klaus Kandi. Isso também é muito interessante, porque esses elementos de intercâmbio cultural, de incorporação, de readaptação de elementos estrangeiros à sua própria cultura, produzindo uma miríade cultural infindável, tudo isso é um processo espontâneo e harmonioso. É assim que T.S. Eliot definia cultura, aquilo sobre o qual nós não podemos deliberar, não podemos calcular, não podemos planejar. Isso é muito bonito. Ele é buscado por si próprio. Então deixa isso livre. Gabriel França, obrigado mais uma vez. Um abraço para Marciele, feliz aniversário para ela. Essa é a nossa defesa que nós temos contra aquela situação tão criticada pela banda Rammstein. We are living in America, Coca-Cola, Wunderbar. Então, tudo bem, os Estados Unidos têm a cultura dele, mas o mundo precisa aprender a preservar a sua própria. A única forma de fazer isso, tornando a sua cultura economicamente viável, permitindo que os outros a incorporem elementos. Por exemplo, o que é uma cultura europeia? Nós podemos falar que existe uma cultura europeia? Essa é uma pergunta interessante. A ópera não é parte da cultura da europeidade? É. Mas ela é parte da cultura da Europa, da identidade da Europa, justamente porque ela se faz quando uma região incorpora elementos culturais da outra. Por exemplo, a ópera Carmen. Ela é de autoria de um francês, o Bizet, que pegou elementos da cultura espanhola. A ópera é toda repleta de elementos da cultura espanhola. Inclusive as touradas, né? Toreadora dessa ópera. Então imagina se não existisse incorporação cultural. Seria a morte de tudo que nos faz humanos. Então, primeira parte. A guerra é lexicológica, é linguística. Não falem apropriação cultural, falem incorporação cultural. E segundo, nós temos que ser livres para fazer isso. E terceiro, todos os argumentos que eu já dei aqui. Outro argumento que eu lembrei agora, que faltou. Não pode fazer apropriação cultural. Sabe o que é isso? Isso é a sacralização do temporal. Ué, por acaso as culturas dos povos são sacrossantas? Isso é desprezar a verdadeira transcendência. Então, eu acho que eu já dei todos os argumentos que eu podia ter dado. Só para terminar o vídeo, eu quero contar uma curiosidade para vocês. Mais ou menos 50%, 60% dos argumentos que eu usei nesse vídeo,
eu coloquei, acho que até mais, eu coloquei numa redação para ser aprovado no vestibular da Faculdade de Filosofia São Bento. Obrigado, Manifesto 38. Está sempre aqui o manifesto. Pois é, era uma redação no vestibular da São Bento. Fale sobre apropriação cultural, discorra sobre apropriação cultural. E eu fiz mais ou menos esse vídeo aqui. E fui aprovado. Para vocês, isso aqui é um elogio que eu faço à Faculdade de São Bento, onde você não precisa lacrar. Lá eles estão em busca da verdade. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Grande abraço.